um chamamento não é algo muito objetivo à partida. É um tempo que se prolonga numa história pessoal e que se serve de vários rostos, de várias pessoas. As pessoas da paróquia que diziam: olha, já pensaste ser padre ou seguir o caminho do sacerdócio? E eu procurava sempre responder assim com um certo humor de quem queria fugir à questão, mas que no fundo tinha algum eco. O chamamento de Deus acaba por acontecer no nosso dia-a-dia, no contexto em que vivemos, nas pessoas que conhecemos, com quem contactamos, em acontecimentos, oportunidades, portanto é na nossa vida. Inicialmente foi o meu pároco, portanto partiu de um convite do meu pároco que percebeu que faria sentido para mim trazer esta questão de seguir a vocação do sacerdócio. A envolvência muito profunda na comunidade paroquial foi um dos caminhos que me conduziu a ingressar primeiramente no pré-seminário e agora no seminário. O exemplo familiar foi, sem dúvida, um dos grandes meios que eu tenho a certeza que Deus se serviu para encaminhar ao projeto que Ele tem para cada um. É nesta questão do cotidiano e que Deus habita o detalhe e a simplicidade que eu me senti chamado, e é por isso que o discernimento é muito difícil, porque temos que estar verdadeiramente atentos às questões do dia-a-dia. Eu fui vivendo com a comunidade, fui fazendo parte de alguns movimentos lá da paróquia e gostava de alguma forma de frequentar a igreja e todas as atividades. A certa altura, fruto de algumas circunstâncias, eu afastei-me um bocadinho da igreja. Pronto. E foi aí nessa altura em que eu senti alguma necessidade, não sei explicar muito bem, porque isto é uma coisa muito interior, dessa possibilidade de ser padre. Essa ideia começou a ser cada vez mais recorrente na minha cabeça. Na minha paróquia também houve ali uma situação complicada, porque foi ali uma altura de muita mudança de párocos, também não foi fácil. Recorri mesmo ao Dom Jorge e falei com ele, uma corrida, assim, uma conversa muito rápida, e depois falei com ele, fiquei, digamos, um pouco mais aliviado por falar com ele, e foi deixando passar as coisas, ia para o meu trabalho e tal. Até que a certa altura o Dom Jorge falou com o Padre Zé, ele dizia assim: então há aqui um jovem que quer fazer discernimento vocacional, ninguém me diz nada, não sei o que, sei como é. E uma senhora lá disse: ó, seu padre, eu sei quem é, só pode ser o Nuno. Pronto. E ele foi logo ao meu local de trabalho, deixou as senhoras e tudo. Onde é que ele trabalha? Foi logo lá ter, apareceu-me lá dentro. Eu não estava a contar para a vinda dele, eu até pensei que ele vinha pedir alguma cotação, alguma coisa para isso. Chega lá e ele começa a falar tudo. Pronto. E depois marquei com ele deu-me o contacto do padre Joaquim Félix e fiz o pré-seminário. Foi determinante o pré-seminário porque, em primeiro lugar, deu-me uma visão que eu desconhecia daquilo que era o seminário. Depois abriu-me um horizonte e permitiu-me comparar aquelas que eram outras escolhas que eu tinha em mente. Aí entendi que tinha de dar uma resposta, e uma resposta que passava pela generosidade e pela disponibilidade. Eu vim a primeira vez cá ao seminário e depois mexeu comigo aquela vinda cá ao seminário, não é? Estive cá num dia em que a comunidade se reúne. Eu percebi que a partir daquele momento alguma coisa ia ter que acontecer, portanto, aquela questão ia surgir na minha vida a sério, de maneira séria. E nas várias sessões mensais que eu fiz de pré-seminário aqui nesta casa, pude entender que os medos iam caindo e a confiança ia aumentando. O pré-seminário foi um caminho que me foi proposto por um sacerdote, na altura em estágio pastoral na minha paróquia. Foi um percurso muito enriquecedor, que permitiu olhar este chamamento com maior profundidade e, através de tocar várias temáticas, muito em concreto a questão da confiança, a questão do medo, que muitas das vezes é uma barreira a um correto discernimento vocacional, foi auxiliando
para a tomada da decisão de entrar no seminário? A entrada no seminário, além de uma certeza, que era a certeza da incerteza, habitavam-me alguns medos ou algumas ânsias, um bocado provocadas por aquilo que era o desconhecido. Habitava-me também aquele medo de não ser capaz, ou até o medo de estar enganado. Lá está, porque tinha outros projetos. Até entrar no pré-seminário, tinha pensado outros projetos que passavam pelas letras ou passavam pela história, e habitava-me sempre esse receio. Será que é isto? Será que não? Mas ao mesmo tempo tinha sempre a confiança de que estava a tentar descobrir aquilo que era certo para a minha vida. Eu já tinha 27 anos, não é? Quando entrei no seminário, já tinha terminado um curso superior, já trabalhava, portanto pensava eu, a minha vida praticamente definida, minimamente definida, pelo menos um caminho orientado, portanto, e aí coloquei muitas vezes essa questão a mim próprio. Fará sentido agora neste momento? Achava que já tinha passado o tempo, mas depois, sobretudo ao conhecer testemunhos idênticos ao meu, percebi e identifiquei-me nessas pessoas. Pensei, não sou o único, isto é possível, não é só para pessoas especiais, para pessoas que decidem desde sempre e que souberam desde sempre que é por aqui. A dúvida faz parte do discernimento e a minha acompanhou-me sempre. E antes de mais temos que saber deixar para trás aquelas questões que são medos e que nós às vezes achamos que nos bloqueiam. Portanto, a dúvida faz parte, não pode ser bloqueadora, mas antes um incentivo a fazermos um discernimento sólido e sério. E lá está, muitas vezes, durante o caminho, podemos ter um caminho de terra muito pedregoso ou um lamaçal, o que nos impede de avançar. Mas depois, conforme vamos caminhando, vamos ganhando firmeza nos passos e ganhando certezas. Mas inicialmente foram as dúvidas, os medos de não querer arriscar, mas hoje tenho a certeza que foram através dessas dúvidas e desses medos que me tornaram mais firme e mais confiante no caminho que quero trilhar. O que é que eu diria a jovens como eu? Cristo vive e quer-te vivo. E de que é que vale uma vida se não tirarmos proveito dela? Que uma decisão de vida tem de passar principalmente por 3 elementos essenciais, que são a confiança, só avança quem confia, a disponibilidade, esta disponibilidade ao inesperado de Deus, aos projetos que Ele tem para nós sem que nós nos apercebamos e sem que tenhamos pensado neles previamente. E depois, claro, a generosidade, para que essa confiança e essa disponibilidade possam dar frutos. Em primeiro lugar, estar atento aos sinais do cotidiano, aos sinais do tempo, às pequenas coisas que vão aparecendo. Em segundo lugar, não ter medo e por fim, arriscar e terem atenção de não estar muito agarrado ao fim do caminho. Primeiro de tudo, que confie. É o principal conselho.